Boa noite. Voltamos aqui com o programa Momento Jurídico. Não posso deixar de rir, né? Ver o nosso colega Fabiano, né, vestido daquela forma aí nos comerciais. Mas vamos voltar à seriedade aqui. Hoje a gente falando de DPVAT e direito de família. Antes do comerciais, né, o doutor José Guilherme estava explicando a questão de competência, vai continuar explicando aqui a questão do juizado especial civil, o que pode não entrar, o que pode entrar. Vai explicar para você que está nos assistindo como você deve proceder num caso de acidente, ou com você, ou com seus entes familiares, ou com algum amigo. Ali, lógico, como deve proceder. Eu sempre indico, oriento, procure um advogado, procure a Defensoria Pública, o Núcleo de Prática Jurídica, caso não tenha condições de pagar, né, um profissional habilitado na área jurídica. Né? Mas agora ele vai estar dando algumas explicações, né, doutor Zé Guilherme, como que a pessoa vai proceder, né, aconteceu um acidente, como que ela vai proceder a partir de então. Sim, vou dar uma explicação rápida. A pessoa que, o segurado, a pessoa que sofre o acidente, ela vai pegar aquela documentação, o laudo médico, muitas vezes não tem o laudo pericial, mas no Se caso... tiver boletim de ocorrência... Sim, não, tem que ter. Tem que ter. Boletim de ocorrência para poder comprovar o nexo causal, porque a pessoa pode sofrer um acidente numa situação diversa e querer mostrar para poder entrar na via do DPVAT e querer enganar o juízo ou até mesmo a via Aquela pessoa caiu de bicicleta, né? Sim, aí inventou quer falar que... não pode. Então Entendi. tem que ter o obrigatório BO, o boletim. o laudo médico comprovando a eficácia do causídico, da inviabilidade ou do problema que houve, ou no caso de morte, o óbito. Então, independente do judiciário, a pessoa pode adentrar isso administrativamente, em qualquer seguradora que desejar. A Constituição abre esse espaço para a pessoa que quiser desejar requerer. Pega essa documentação da entrada. Qualquer seguradora? Qualquer seguradora. Mas nada impede que entre no judiciário direto, porque a SUSEP, que é a superintendência que regulamenta, e a líder seguradora, ela dá esse aval abaixo da Constituição Federal, que tem esse preceito que a pessoa, independente de adentrar no administrativo, ela pode adentrar no judiciário. Com essa documentação ela vai entrar. Sendo certo que é importante deixar claro que nos juizados especiais cíveis só estão aceitando no caso de óbito, no caso de morte, porque se for uma inviabilidade permanente, não tem como se fazer uma perícia para saber se aquela inviabilidade deixou, qual foi o tipo de porcentagem que dá direito àquele tipo de indenização. Então, no caso de óbito, não tem perícia, porque a pessoa já faleceu e não tem do porquê ter perícia. Já faleceu, faleceu. Então tem direito ao seguro, comprovando direitinho, beleza. Agora, se for uma inviabilidade permanente, tem que se entrar na vara civil, tem que se procurar um advogado, se não houver condições, de procurar um defensor público para poder ser verificado. Porque muitas vezes vai ter que adentrar ao pedido de perícia para ver que tipo de sequela foi aquela, a que ponto chegou aquela sequela, para ver a porcentagem e o parâmetro para ser utilizado naquela indenização ou não. Agora, as seguradoras administrativamente têm negado muito esse pedido, porque a gente sabe que eu sempre às vezes até repito e falo, não só aqui no programa, até na minha vida profissional. Às vezes é melhor tentar administrativamente uma solução amigável do que, né, ficar uma coisa, entra na justiça e fica... O que o senhor vê, assim, administrativamente? O senhor vai lá e entra administrativamente na seguradora. Elas têm negado muito para você, obrigando a você a entrar na justiça até para ganhar tempo? Sim, como eu tenho visto eu faço muitas audiências de DPVAT, né? E eu verifico que muitas pessoas adentram no judiciário porque não conseguiram ter êxito no administrativo, porque às vezes fica faltando um documento. A restrição em relação à documentação, ela é muito importante, porque se ficar faltando qualquer tipo de documento que der seja aquele tipo de indenização, para ser ressarcido na seguradora, ela vai ser indeferida. Agora, se você verificar que a documentação está correta e a seguradora, de forma administrativa, indeferir, você pode estar entrando em contato com a SUSEP e denunciar aquela seguradora do porquê que não está indenizando, independente de você entrar no judiciário ou não. Essa luta é administrativa. Nada impede que ele entre no judiciário direto. Muitas pessoas, às vezes, não perdem tempo no administrativo porque sabem que ali pode haver um indeferimento e preferem logo... A via judicial. Porque eu ouço também muita gente entrando na via judicial, até dizendo com diferença de valores. Eu já ouvi isso. Né? Não sei se é verdade, mas falando, não, porque era para receber 7.550, eu recebi 7.350. Né? Diferenças poucas que a administradora do seguro, a seguradora deu, mas aqui a pessoa entra na justiça pedindo aquela diferença. Não vou citar nomes, mas existem denúncias em relação a isso, porque se a seguradora, existe um diretor que ele vai conseguir, tem alguém lá dentro que consiga liberar essa indenização, ele vai querer tirar a parte dele
para poder dar. Então, muitas vezes, aquela pessoa tem direito a 14 mil e ele vai ser ressarcido de 10 mil porque eles vão tirar a parte dele administrativamente. Infelizmente, isso ocorre, né? Isso tem que ser denunciado. Não era para acontecer isso, porque a pessoa dá direito e a seguradora recebe para poder indenizar. Então, isso é a mazela da administração, que não pode acontecer. Né? Sim, não, isso é um absurdo. Importante deixar bem claro, cada tipo de inviabilidade que se deixa uma permanência para a pessoa não consiga mais ter seu dia a dia, ou trabalhar, a sua vida social, existe uma porcentagem de indenização. Antes não existia não era uniforme, não existia uma corrente majoritária, o juiz dava uma coisa, outro juiz dava outra. Depois da medida provisória 451, que ela foi transformada já em lei, a tabela está sendo utilizada pelo judiciário, até mesmo porque isso já é fato pacífico no Supremo Tribunal Federal. Então, é usado a tabela, e aquela tabela, que é, na verdade, autorizada pela SUSEP e pela líder, ela tem a porcentagem de cada perda que a pessoa tem, né? Muitas pessoas chamam da tabela do açougueiro, né? Que é uma via até popularmente feia de se falar, mas que é uma tabela que existe, existe uma indenização para cada porcentagem. Perdeu a ponta do dedo, perdeu um dedo inteiro, perdeu uma mão, perdeu um braço, aquilo impede a inviabilidade. E tem um valor para cada tipo de lesão que a pessoa... Sim. É complicado. Então já fica o aviso do doutor Zé Guilherme aqui. Doutora Renata, antes, né, estava falando, eu me casei, né, falei que antigamente, né, não sei se eu acho que no Código 16 eu acho que tinha isso, questão da mulher não cumprir suas obrigações, se fosse 16 ou foi até antes do Código 16, não cumprir suas obrigações, que lógico, vivíamos num mundo machista, vivíamos no século XIX, né, para o século XX, né, então aquilo tudo, a obrigação da mulher antigamente era lavar, cozinhar, passar. Hoje em dia, se a mulher não trabalha para ajudar um homem, a gente acaba não tendo condições, né, de manter casa, filho, né, isso eu acredito que todos os homens, a não ser a gente tirando o Eike Batista, né, e esses homens que estão maiores em grau superior de financeiro, acho que todo mundo quer uma mulher também te ajudando. E hoje em dia, como que funciona? Eu me casei, quero anular meu casamento. Doutor Guilherme até surgiu um exemplo aqui no comercial, falando aquela questão da mulher virgem, né? Casa com a mulher virgem, chega lá, do dia das núpcias... Ela diz que é, mas não é, né? Não é. Né? E antigamente dava causa, anulação, não sei, eu já ouvi também falar disso. Né? Hoje em dia, quais são as causas de anulação de casamento? Graças a Deus isso não está mais no código, né? Isso não existe, essa questão. Mas existe sim algo parecido que é o vício de vontade, que é feito, adquirido pelo erro essencial, tá? Agora é importante destacar aqui que existe diferença entre o casamento nulo e o casamento que pode ser anulável, tá? Então, o que é isso? O casamento nulo é aquele casamento que ele não produz os efeitos, ele não é válido. Tá? Porque o código traz para a gente, o doutor Rafael, o seguinte, ele traz para a gente as causas que são suspensivas e as que são proibidas, não pode casar. Por exemplo, pai e mãe com seus filhos, não pode casar. Quem adota, o adotante com o adotado, são exemplos, tem números, não pode casar. Os irmãos não podem se casar, né? O cunhado já pode, cunhado com cunhada já pode casar, não tem problema nenhum. Né? Já ouviu falar, eu casei com meu primo. Os primos podem casar, porque são colaterais de quarto grau. Tem uma reportagem, eu não sei onde foi, não sei se foi na Record, eu vi por esses dias aí, não tem muito tempo não. Que uma cidade que só tinha família, primo se casando com primo. É possível, perfeitamente. Não tem problema algum. Nenhum problema. A lei diz o seguinte, que é proibido casar os unilaterais e os bilaterais. O que é isso? São irmãos de mesmo pai, né, que é unilateral, são pais diferentes, e bilaterais são irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Esses não podem casar de forma alguma. E os colaterais até terceiro grau. Então, tio com sobrinho, sobrinho com tio, não pode casar. Os primos já são colaterais de quarto grau. A lei não traz isso, a lei traz colateral até terceiro grau. Então, é possível, por isso a gente vê casamento de primos, isso não é irregular, não é ilegal, é possível porque a lei não traz isso no corpo, né? Isso são casamentos nulos? Não, são casamentos que não podem acontecer. E são casamentos nulos, não são casamentos válidos. Entendi. Então, eles já são nulos. E como é que pode isso? Às vezes eles ocorrem e a nulidade ela pode ser requerida a qualquer tempo por qualquer pessoa, ou pelo Ministério Público.
Não tem problema algum. E existe aqueles casos que os casamentos podem ser anuláveis. O que é isso? São aqueles casos que a lei traz, ela não deve casar. Exemplo, a mulher que acabou de ter um casamento nulo ou anulável e ela está tentando casar antes de um período de 10 meses desse termo, dessa dissolução dessa união. Por quê? Porque nesse período de 10 meses ela pode estar grávida, ela não sabe. Então é perfeitamente necessário, a lei pede, a lei orienta que não se case a viúva e essa mulher que teve o casamento nulo no período de 10 meses para que não haja gravidez, porque existe uma série de direitos aí envolvidos, né? Então, esses casamentos, existe essa diferença do que é proibido e do que é orientado para que não aconteça. Né? A viúva, por exemplo, que ainda não fez a partilha, não abriu o inventário e não fez a partilha para os filhos, para os herdeiros. Né? Pode casar também. Ela não deve casar. Aí como é que faz? O juiz ele pode suprir esse impedimento, tá? Essa suspensão, vamos dizer assim, que esse é o termo. Essa suspensão, desde que essas pessoas provem que não haverá nenhum dano para os herdeiros. O curador, por exemplo, né? Ele precisa prestar conta. Se ele presta conta, ele prova para o juiz que de alguma forma ele não vai trazer nenhum dano ao herdeiro, ele pode pedir que essa causa seja retirada para que haja o casamento. Tem uma proteção também com relação às pessoas de idade. Eu me lembro que na época eu estudava direito de família. Mas mais envolvido com regime de bens, né? Porque o famoso golpe do baú, já ouviu falar, né? Casa com o cara, já tem 60 anos, vamos lá. Ele vai durar mais 10, porque ele já está ruinzinho de saúde, mas é milionário. Eu vou aturar o coroa, porque daqui a 10 anos eu tô rica. Até Hoje não é possível, né? A gente tem isso. Mas voltando à tua pergunta, o que é a questão da moça virgem, não, a gente vai trazer aí o erro essencial para trazer como exemplo. O erro essencial é quando a pessoa dá o consentimento para o casamento e aquela vontade está viciada. Então, por exemplo, eu caso com um rapaz que aparentemente ele gosta de mulher e na realidade ele é homossexual. Então, eu não tenho a conjunção carnal, existiu ali naquele momento um erro essencial, um vício de vontade. Então, eu posso pedir que o casamento seja anulado. Isso pede juízo. Pede juízo. É uma ação de nulidade de casamento e ela tem natureza de ação declaratória. O juiz vai falar, tá nulo o casamento e ponto final. Tá? Isso é bom. Eu estou pensando aqui para fins religiosos, isso valeria, porque dizem que quem ingressa uma vez na Igreja Católica não pode casar de novo, né? Mas eu acho que isso só seria uma esfera civil porque mesmo. É o seguinte, no campo religioso existem questões assim, a grande maioria das religiões, elas não abraçam o divórcio, né? O casamento foi feito para que dure a vida inteira. Nós estamos falando do campo da legislação, da lei, né? E a lei permite o divórcio. O casamento hoje, como é que termina a dissolução, o término do casamento? Como é que ele se dá? Ele se dá de quatro formas, né? Pela morte de um dos cônjuges, término do casamento. Pelo divórcio, pela separação judicial ou pela nulidade, ou pelo casamento nulo, que não é válido, ou pela anulabilidade, que é uma sentença, né? Então, a pessoa que casou, né? Você deu o exemplo aí, né? A pessoa se disse heterossexual, casa com a pessoa, e após a constituição do matrimônio, verifica-se, constata se aquela pessoa não é heterossexual, é homossexual, a pessoa, né, ela se sente enganada, se sente traída. Então ela consentiu o casamento porque ela acreditava o erro da identidade, né? Da boa fama, da honra. É possível isso, o código permite isso. Né? E existem outras formas de anular o casamento. Por exemplo, a pessoa foi condenada a um crime e antes do casamento ela não contou aquilo. Então, depois que você casa, você descobre que aquela pessoa é um criminoso. Você pode anular também o casamento? Pode pedir anulação desse casamento. Né? Se você descobre pós-casamento que aquela pessoa tem uma moléstia grave, uma doença terrível, transmissível, por exemplo, HIV. A pessoa casou com você, nunca te contou. Você casou, tudo bonitinho. Depois você descobre que você não vai poder ter filhos, ou que você pode transmitir aos seus filhos, seus herdeiros. Então, o que acontece? É possível pedir anulação desse casamento. Doutora, profissionalmente, juridicamente, vou fazer uma pergunta para a senhora. A diferença da anulação do casamento, as consequências da anulação de casamento, mas ir para um divórcio direto, só seria o tempo, né? Que hoje até isso foi muito mitigado para esse divórcio em cartório, etc, etc. As consequências jurídicas, assim, não, vou anular um casamento
é só para você não ser divorciado, talvez no Estado Civil. Não, né? não. É um pouquinho diferente. É porque o divórcio, uma vez divorciado, a sua certidão vai estar lá como divorciado. É isso que você está falando, Isso. né? E o casamento, quando ele é anulado, Você volta do seu Estado Civil de solteiro. Exatamente. Isso é interessante, mas para você pedir a anulação de casamento, você tem que estar dentro daqueles requisitos da lei. Você não pode, eu não vou por esse caminho, eu não quero me divorciar porque eu não quero ser uma mulher divorciada. Então, vou pedir anulação do casamento. Não é possível, até porque existem os prazos, né? A gente pode pedir anulação do casamento e eu não vou saber te falar agora certinho os prazos. Mas, por exemplo, em alguns casos, é menor, pediu autorização, teve consentimento, quer anular, porque não teve autorização dos pais, aquela autorização foi fraudulenta, 180 dias, 6 meses pós-casamento, tá? Existem prazos para anular casamento até 4 anos. Coação é um exemplo. Com coação você pode, se você foi coagido a casar com aquela pessoa por conta de alguma ameaça, de algum mal que a pessoa poderia te fazer ou fazer o teu familiar, você aceitou casar por coação. Até 4 anos você pode pedir a anulação desse casamento. Então, existe prazos, Existe para prazos para certos requisitos. Estamos aqui, eu estava vendo 6 requisitos, né, de anulação, mais ou menos são 6 incisos. Tem, eu te falei da questão da doença mental, por exemplo, a gente não falou disso, mas se você descobre pós-casamento que a pessoa tem uma enfermidade mental, pode anular. Pode pedir anulação. O que eu sempre digo, o importante, eu acho que é o quê? A pessoa está procurando um profissional, a gente faz o programa, lógico, para esclarecer, eu acho que muita gente está esclarecendo a questão de DPVAT, questão de anulações de casamento, que idade casar, qual idade que pode casar, né? E a gente esclarece, mas nada melhor do que você estar esclarecido e também procurar, a doutora Renata falou que posso anular, poxa, casei com uma pessoa, dá um exemplo, casei com uma pessoa, porque ela disse que ia matar a minha família toda se eu não casasse com ela. Casei por medo. Por coação. Por coação. Ouvi a doutora Renata lá no Canal 10, naquele programa jurídico, etc, que ela falou que poderia anular. Então, ela tem 4 anos para procurar. Lógico, procura um profissional da área jurídica, um advogado. Como o Zé Guilherme falou aqui, não tem condições de pagar um advogado, também que eu sempre falo, não são os preços mais altos do mundo, não, a gente tem que sobreviver, tem que levar leite para as crianças, nós somos trabalhadores como qualquer outro, então não são preços caros, mas não tem condições, não quer pagar o advogado, procura a Defensoria Pública, procura o Núcleo de Prática Jurídica de 2 grandes universidades que nós temos aqui, que é a Universidade Veiga de Almeida, Universidade Estácio de Sá. Então, procure que, lógico, o profissional vendo o caso concreto, né, doutora? Porque depende do caso, né? Porque às vezes a pessoa, a doutora Renata falou, pela ameaça mas a pessoa não tem prova nenhuma. Daqui a pouco, doutora Renata, vai lá no escritório da senhora, olha, ele me ameaçou, mas ficou prova, vamos conversar, a gente tem que conversar. A ameaça é um pouquinho diferente de coação. De coação, Mas, assim, você tem que estudar o caso, ver caso a caso, porque você vai ver em que caminho o profissional vai tomar, porque depende muito, Direito de família depende muito da situação. Existe casos, inclusive, que o cliente chega no escritório, conversa com você, está morrendo de raiva, porque brigou, quero me divorciar, e sai dali convencido que... É anulação. Não, preciso fazer as pazes. Tá. Na realidade, eu só estava aqui porque eu estou com raiva. E, na realidade, Então, o direito de família tem esses caminhos que vão se desdobrando. Exatamente isso. É verdade. Então, é preciso olhar caso a caso. E de anulação de casamento, em especial, Depende muito do caso mesmo. Também a senhora Até se é possível, se é permitido. Justamente, a senhora falou aí que chega o cliente, fala que quer separar, e não separa. Mas às vezes também pode, quero me divorciar, mas é caso de anulação. Você não é divórcio, é anulação. Acontece isso. Tô morrendo de raiva porque acreditei que ele é homossexual. Então, eu quero me divorciar porque eu tenho 1 mês de casado. Peraí. Mas a gente... Pode anular. Agora, existem casos aí que a conjunção carnal, quando a pessoa toma conhecimento desses fatos
e ela ainda assim aceita e tem a conjunção carnal, Conivente. ela torna válido o casamento. Porque o casamento nulo, ele não tem validade. Você casou com débil mental, ou você casou com aquelas pessoas que não poderiam, pai, mãe, filho, irmão, ele é nulo. Agora, o casamento que é anulável, se você não pedir judicialmente, ele tem validade. Não precisa, né? Não precisa ser anulado. Então, muitas das vezes você toma conhecimento da situação depois do casamento, mas você quer continuar com a pessoa. Então, já é um direito valida, seu. entendi. Tem validade. Entendi.